Olá! Hoje vamos aprender como operar o PDV Varejo Eficaz. No vídeo a seguir, nós vamos ver as principais ações no dia a dia da utilização do Varejo Eficaz. Nesta tela inicial de usuário e senha, o mesmo já precisa estar cadastrado na parte web do Varejo Eficaz. Todos os cadastros relacionados a usuários, produtos, definição de preços devem ser realizadas no retaguarda a parte web do Varejo Eficaz. Aqui então informe o e-mail, que deve então estar previamente cadastrado na parte web. A senha padrão de acesso ao PDV é 123. Clicamos na opção Entrar. A primeira ação ao início do dia na utilização do PDV é iniciar um saldo inicial para a abertura do caixa. Esta ação é facultativa e essa informação é feita por usuário. Então, cada operador vai informar um saldo inicial na sua abertura de caixa. No final do dia, este caixa será fechado e nós vamos verificar como realizar essa operação também ao decorrer deste vídeo. Frisando novamente que esta ação é facultativa. Se a sua empresa não quiser fazer a abertura e fechamento de caixa, não é necessário. Aqui nós informamos qual o saldo que eu tenho então na minha gaveta. Imagine aí uma gaveta do supermercado. Aqui nós informamos qual é o valor que eu tenho. Geralmente esse saldo inicial é um saldo aí utilizado para troco. Neste momento de abertura de caixa, eu consigo consultar fechamentos anteriores. Então é só neste momento da abertura de caixa é que eu consigo consultar os relatórios de aberturas e fechamentos de dias anteriores. Aqui eu poderia então informar a data, se eu quisesse ver, por exemplo, o meu relatório de fechamento de caixa do sábado, dia 29, poderia clicar aqui, clicar na opção abrir e ele vai mostrar para mim o relatório de fechamento de caixa aqui do operador Caixa 1. Não vou clicar em abrir, vou apenas clicar em confirmar e vamos verificar então já as principais ações do PDV. Nesta tela inicial do Varejo Eficaz, nós temos as seguintes informações. Aqui do lado direito, qual é o operador e qual é o vendedor responsável por esta venda. Veja que nós entramos no sistema utilizando o Caixa 1, mas dentro de uma venda nós podemos apontar outro vendedor. Na parte web, depois que a venda aqui realizada for sincronizada, ela subirá com a informação do vendedor que aparece aqui no canto superior direito. E essa informação se faz necessário para posteriores pagamentos de comissões. O vendedor apontado aqui no canto direito será o vendedor aí considerado para o pagamento da comissão. Aqui em cima nós temos o nome da empresa que está vinculada ao vendedor. Aqui do lado esquerdo, o consumidor final indica que nós não apontamos nenhum cliente específico para essa venda. Então, da forma que está, esta venda irá para o consumidor final, que é o padrão. Só se for necessário informar algum cliente específico, caso o cliente queira que na nota fiscal consumidor ou no recibo de venda apareça ali o nome dele especificamente. Na parte inferior da tela, nós temos ainda informação do usuário e aqui embaixo a informação pré-venda. Essa informação pré-venda indica que é uma venda sem validade fiscal, ou seja, aqui não vai sair uma nota fiscal consumidor, uma NFC. Neste caso, vai sair apenas um comprovante reduzido, ali um comprovante menor, que a venda foi realizada, mas sem validade fiscal. Visto então as principais informações aqui desta tela inicial, vamos verificar agora como alterar essas informações. O PDV, a maioria das ações são realizadas através de atalhos. O atalho F1 do teu teclado mostra qual atalho executa qual ação. Então, o Ctrl A, acréscimo no valor da venda. Alguns desses atalhos aqui já foram descontinuados, tá? Por exemplo, Ctrl F executa o fechamento de caixa. Ctrl mais F1 nós vemos as formas de pagamento disponíveis. Ctrl I inativa um pedido, entre diversas outras ações que nós temos aqui.
Então, o atalho, o botão F1 do seu teclado, traz a ajuda do sistema, onde mostra todos os atalhos disponíveis aqui no Varejo Eficaz. A maioria das ações, então, são através de atalhos. Estes atalhos, eles são salvos por usuário e é possível personalizar. Então, digamos que eu queira que para excluir um item, ao invés do delete, eu use o botão F9 ou algum outro atalho, eu posso estar alterando aqui. Esse atalho que você vai escolher não pode estar sendo utilizado por uma outra ação, tá? Então, você pode personalizar aí de acordo com o que você preferir, tá? Aqui nestes atalhos. Então, quando você salvar esse atalho, ele vai ficar salvo apenas para o usuário que você logou aqui no sistema. Isso é personalizável, portanto, por usuário. Clicamos em OK aqui embaixo. Os atalhos que eu vou mencionar aqui durante o treinamento são atalhos padrões do sistema depois de instalado. Então, caso a sua empresa tenha um atalho personalizado, confira ali no botão F1 qual é o atalho que chama determinada ação. Falando em relação ao atalho Ctrl F1, ele mostra as informações em relação aos métodos de pagamento da venda. Então imagine que o cliente já passou todos os produtos aí pelo teu caixa e você vai informar aí como o cliente vai efetuar o pagamento desse pedido. Então aqui, essas informações vêm do perfil de pagamento que são criados lá na parte web. Então, cada uma destas formas estão incluídas no perfil de pagamento vinculado à tabela de preço que você vai utilizar no PDV. Aqui, neste vídeo, há um conhecimento relacionado que mostra como definir um perfil de pagamento para a utilização no PDV. Então, eu posso definir aqui que o Pix, olha só, ele é o Ctrl 1. Esse 1 é um numérico que tem logo acima do Q do teu teclado. Dinheiro, Ctrl 2, eu posso definir que o cartão de crédito vai ser o Ctrl 3, vamos colocar aqui que o cheque vai ser o Ctrl 4. É possível adicionar mais formas de pagamento lá pela parte web, tá? Financeiro Formas, adiciona no perfil de pagamento e ela vai aparecer aqui. Clicamos na opção de OK, eu precisaria fechar o programa e abrir novamente para que sejam carregadas essas informações, tá? Aqui do lado direito eu mencionei que o vendedor é o caixa 1 e que nós podemos alterar este vendedor. O atalho padrão para alterar o vendedor é o atalho F6 do seu teclado. Então aperta o F6, ele vai pedir selecione um vendedor, clica em pesquisar. Você pode então ter vários vendedores dentro da tua loja e ter apenas um caixa ou um terminal e dentro de cada venda você vai e aponta qual é o vendedor. Veja que está caixa 1. Eu vou dar 2 cliques aqui no usuário 3 e ele mudou ali em cima no canto direito. É possível deixar uma regra configurada para que a cada início de nova venda, o sistema já peça ao usuário no início, antes de informar os produtos. Assim você não esquece de alocar qual é o vendedor responsável pela venda. A informação de consumidor final, aqui do lado esquerdo, pode ser alterada a qualquer momento, seja no início de uma nova venda, ou depois que alguns produtos já tiverem sido inseridos aqui na sua venda. O atalho padrão para informar um cliente ou consultar um cliente já cadastrado, utilize o F3, botão F3. Aqui, clique no botão pesquisar, vou desmarcar essa opção aqui de pesquisa avançada, aí ele reduz a tela, o sistema vai trazer todos os clientes que eu tenho cadastrados na minha parte web. Eu posso buscar aqui por um cliente específico, clico na opção pesquisar e ele vai trazer para mim os cadastros relacionados. Quando eu der 2 cliques aqui em cima deste cliente, ele muda também a informação de consumidor final aqui do lado esquerdo para o nome do cliente no qual estou informando dentro da minha venda. Então eu posso informar um vendedor específico e posso também alterar aqui o nome do cliente. Essa listagem de clientes que aparece aqui no F3 são clientes que estão cadastrados lá no retaguarda, lá na parte web. Caso o cliente não apareça nessa listagem, você tem a opção de cadastrar um cliente novo. Então, como inserir um cliente novo
aqui direto no PDV Varejo Eficaz. Aperte o botão Insert do seu teclado, é o botãozinho que tem logo acima ali do Enter, depois ali do Backspace. Então, no Insert, você faz um cadastro de clientes resumido. Vamos colocar aqui Marcial Teste. Posso repetir o Fantasia? Aqui nós temos algumas informações que são obrigatórias se você for fazer a emissão de nota fiscal ao consumidor. Caso você queira apenas fazer uma pré-venda, a informação de CPF, RG, endereço são facultativas. Agora, se você vai fazer a emissão de uma nota fiscal ao consumidor, todos os campos precisam ser preenchidos, como CPF, a informação de um indicador IE, no caso de pessoa física, será sempre não contribuinte, e se for pessoa jurídica, será aqui contribuinte ou isento, depende se o cliente tem inscrição estadual ou não. Aqui nós temos e-mail, CEP, endereço, número, bairro e dados da cidade. Depois podemos clicar aqui na opção OK. Então, vimos aqui como realizar o cadastro de clientes resumido aqui pelo PDV, pelo Varejo Eficaz. Clicamos no OK. Veja que o nome do cliente aqui em cima do lado esquerdo foi alterado. Agora está Marcial Teste, que foi o cadastro rápido. Este cliente aqui cadastrado vai ser enviado lá para a parte web, lá para o retaguarda do Varejo Eficaz, desde que haja um pedido informado para ele neste momento. Então, se eu simplesmente cadastrar este cliente e buscar um outro cliente, lançar uma venda para um outro cliente aleatório, esse cadastro não vai subir para a parte web. Ele precisa estar acompanhado de uma venda, seja uma pré-venda ou uma nota fiscal consumidor. Em vendas realizadas para consumidor final, onde o tipo aqui for nota fiscal consumidor, nós podemos também informar o CPF do cliente para que vá aquela informação de CPF na nota, para que fique destacado o documento do cliente na nota fiscal consumidor. Para isso, você vai usar o atalho padrão F12. Aqui ele pede informe o documento. Você pode informar aqui um número de CPF válido. Aperte o botão Enter do seu teclado e o CPF foi informado na nota fiscal consumidor que será gerada posteriormente. No meu caso, estou usando uma pré-venda, essa ação ali não surtirá nenhum efeito, tá? Bom, nós já falamos então sobre como trocar um vendedor, sobre como alterar o cliente, fazer a inserção de um cliente. Vamos falar agora sobre os tipos de operações que podem ser feitas aqui no PDV. Aqui embaixo está a pré-venda. Para alterarmos essa opção, nós podemos consultar lá no nosso ajuda, na nossa ajuda lá no F1. Então aqui veja, tipo orçamento Ctrl M, tipo nota fiscal Ctrl N. Então, se quisermos fazer apenas um orçamento, apertamos a combinação de teclas Ctrl, seguramos o M. Veja que ele mudou aqui embaixo para orçamento. Os orçamentos não são vendas que vão sincronizar com o retaguarda, com a parte web. Elas não vão constar então nos seus relatórios de venda. Vão ficar pendentes até que você abra novamente esse orçamento aqui pelo PDV e dê a sequência no mesmo. Então o orçamento é aquela venda que você aguarda ali uma confirmação do teu cliente para o fechamento. Nestes casos, pode ser interessante aí você cadastrar então o cliente para que fique a informação de qual foi o cliente, né, que realizou esta solicitação de orçamento. Então, para fazermos aqui um orçamento, basta mudar aqui o tipo e informar os produtos. Quando queremos uma nota fiscal consumidor, utilizamos o atalho Ctrl N. Ctrl N, ele muda ali para NFCE 1 presencial. Então, a nota fiscal consumidor eletrônica, essa sim tem uma validade fiscal e para que seja possível essa emissão, nós precisamos do certificado digital da sua empresa, precisamos do token e também do ID Token NFC, que geralmente é gerado aí pelo seu contador, para que façamos então a inserção desses dados aqui no sistema e posteriormente possibilite aí a emissão
da nota fiscal consumidor. Esta ação geralmente é feita durante o processo de implementação. Caso a sua já tenha sido finalizada, você pode entrar em contato com o suporte técnico da distribuidora eficaz para que façamos a inserção dessas informações, tá? Nós falamos aqui sobre as 3 principais operações que são realizadas no PDV, que é Ctrl+M de orçamento, Ctrl+N de nota fiscal consumidor e o Ctrl+P, que é pré-venda, que é uma venda de faturamento como pedido que não há uma validade fiscal. É possível pré-definir uma dessas operações como uma padrão para que sempre que você inicie o seu PDV varejo eficaz, ou ao final de uma venda e ao se iniciar uma nova venda, ele já carregue a operação que você definir como sendo a operação padrão. Vamos então para a prática neste momento e vamos realizar aqui uma pré-venda no varejo eficaz. Aqui nós podemos consultar o produto de algumas formas diferentes. Podemos digitar o nome do produto aqui do lado esquerdo e ele vai trazer aqui na busca quais os produtos com a nomenclatura digitada aqui do lado esquerdo. Nós podemos ainda utilizar direto o atalho Ctrl+O. Ctrl+O. Segure Ctrl, aperte o botãozinho O do seu teclado e ele abre uma pesquisa de produtos. Utilizamos o pesquisar e ele traz uma busca de produtos geral para nós, de acordo com o cadastrado na parte web. Ao cadastrar um produto novo na parte web, o mesmo pode levar até 15 minutos para sincronizar aqui com o PDV. Como o PDV trabalha totalmente offline, as sincronizações acontecem de tempo em tempo. Caso você fique sem internet, por exemplo, a sua operação aqui no PDV não será comprometida, visto que o mesmo trabalha offline. Então aqui, usando o Ctrl+O, você pode no nome, digitar o nome do produto, tampa e ele vai trazer aqui para você os resultados. Fecho aqui em cima e se digitar aqui tampa, ele também vai trazer o mesmo resultado. O código desse produto é o 1357. Então se eu digitar aqui 1357 e der um Enter, ele já carrega para mim as 2 unidades de medidas que eu tenho cadastrado desse produto. Unidade caixa com 5. Clico na unidade desejada e ele já insere o meu produto diretamente na venda. Nós podemos também adicionar o produto dentro da venda utilizando um leitor de código de barras. Quando o console estiver aqui, você bipa o produto e ele será adicionado à sua venda automaticamente. Veja que o meu produto tampa grande possui em seu cadastro 2 unidades de medida, a caixa e a UN. Como o código de barras que eu informei aqui está vinculado com a unidade de medida unidade, ela já foi adicionada aqui automaticamente. Se você possui um leitor de código de barras, essa é a forma mais fácil e mais ágil de adicionar produtos dentro da sua venda. Se a sua empresa trabalha ainda com produtos pesados, como produtos de hortifruti, é possível também lermos essa informação aqui no PDV Varejo Eficaz. A informação do valor, ela já vem especificado no código de barras e o PDV vai fazer a leitura final deste valor. Aqui nós temos 2 opções de configurações. Uma delas é ler a informação final do valor que veio no código de barras e uma outra é ler o peso e multiplicar pelo valor unitário. Se você vai aplicar esta configuração, se você pretende trabalhar com isso aqui no Varejo Eficaz, entre em contato com o nosso time de suporte técnico para definirmos e configurarmos da forma que você vai utilizar. Veja que na segunda inserção do meu produto tampa grande, a quantidade aqui definida é 0,2. Isso é em relação ao múltiplo de venda do produto. Podemos definir múltiplos de venda e o sistema vai carregar o múltiplo de acordo com o definido lá na sua parte web. Nós inserimos aqui 2 vezes o mesmo produto na minha venda, o tampa grande e o tampa grande também na unidade. Veja que eu coloquei aqui a quantidade 1. Se eu quisesse, por exemplo, aqui 5 dessa quantidade, eu poderia colocar aqui 5 vezes e fazer a leitura do código de barras, ou 5 vezes e colocar o código do produto. Vamos lá, 5, asterisco 1357, dou um Enter, ele vai dizer qual a unidade de medida. Ok, eu já tenho este produto 5 vezes cadastrado aqui, agora na quantidade total 6. Você pode ir lendo o código de barras 1 a 1,
ou você pode utilizar essa opção da multiplicação. É possível alterar também diretamente aqui na linha do produto, na coluna quantidade. Podemos ainda alterar o preço, podemos adicionar um desconto em reais, um desconto em percentual e o total será calculado de forma automaticamente. Lembrando, todas essas ações são permissões que podemos definir se o usuário pode ou não realizar, como alterar quantidade, preço, desconto. Podemos ainda definir qual um percentual de desconto máximo que este usuário pode aplicar em produto individualmente ou no valor total da venda. Essa permissão, uma vez ultrapassada, é possível definirmos supervisores com percentuais de desconto maiores e que esses supervisores aí sim podem liberar esse desconto, se for, é claro, à vontade da empresa. Para excluirmos um produto da nossa venda, utilizamos o botão Delete do seu teclado. Esse sim fica em cima ali do backspace do seu teclado, geralmente. Então, clique em cima do produto, aperte o botão Delete, clique na opção Sim. Esta também é uma ação que depende da permissão do usuário. Então, se quiser restringir, é possível. Além do desconto na linha do produto, nós podemos ainda aplicar um desconto via atalho. Então, no F1, vamos dar uma olhada ali qual é o atalho do desconto. Veja que desconto no valor da venda é o Ctrl T, então utilizamos o Ctrl T, escolhemos o tipo do desconto, em percentual ou em reais, e apontamos qual é o valor. Neste caso, estamos dando 10% de desconto no valor total da venda. Então, esta tela, utilizando o atalho Ctrl T, nós damos um desconto total no valor da venda, escolhendo os tipos em percentual ou em reais e apontando qual o valor do desconto. Clicamos na opção de confirmar. Veja que a coluna de desconto aqui no final foi preenchida automaticamente. Então, o atalho Ctrl T, damos um desconto no valor total do pedido. Lembrando novamente que os atalhos podem ser personalizados e essa personalização fica salva por usuário. O próximo passo desta venda seria informarmos os pagamentos e finalizarmos a venda. Para informar os pagamentos, então, consultamos através da opção Ctrl F1, lembrando, né, as opções. Então, Pix, Ctrl 1, dinheiro, Ctrl 2. Eu posso pagar a venda utilizando duas formas. Então, vamos dizer aqui que na minha venda, que está dando R$180, eu vou pagar parte da mesma em dinheiro e parte dela em Pix. Então, vou usar o Ctrl 2, que é dinheiro. Vou dizer aqui que R$100 será pago via dinheiro. Clico em confirmar. Veja aqui embaixo as informações. Pago R$100, a pagar 80, troco 0. Então, em dinheiro foi pago R$100. Vou utilizar o Ctrl 1. E aqui via Pix eu vou efetuar o pagamento do restante. Caso tenha mais de uma condição, né, eu posso mudar a condição aqui também. No caso de Pix vai ser sempre à vista. Clico na opção confirmar. Essa opção deseja imprimir em tela. Ele vai trazer para mim o layout do pedido de pré-venda no formato A4. É possível pré-definir essa impressão aqui para as impressoras térmicas, naquela impressão bem reduzida aí para sair na sua impressora que você usa para a parte fiscal também, ok? Podemos utilizar o botão ESC do seu teclado ou clicar aqui no X no canto superior direito e o sistema volta para iniciarmos um novo pedido. Para consultarmos vendas já realizadas, apertamos o botão F4. Ele vai trazer inicialmente vendas pendentes, que são vendas sem pagamentos inseridos. Então, desmarcamos essa opção de pendentes, clicamos em pesquisar e ele carrega para mim as vendas já realizadas. Então, eu tenho vendas em datas anteriores e tenho a minha venda de R$180 que foi realizada hoje. Para abrir ela em tela ou para realizar a reimpressão, 2 cliques em cima,
aqui eu tenho a minha venda. Eu não consigo mais realizar alterações, então não consigo fazer exclusão de produtos ou de fazer alterações aqui na quantidade. Ele não vai deixar eu salvar mais esta venda porque ela já foi sincronizada, já foi finalizada. Então, se o teu cliente quiser inserir algum outro produto, inserir mais um produto, será necessário iniciar uma nova venda para o mesmo. Para realizar a inativação desta venda, e isso sim é possível, nós podemos utilizar o atalho Ctrl+I. O atalho Ctrl+I, ele cancela esta venda e uma vez cancelada aqui no PDV, ela também será cancelada lá na parte web. Quando nós realizamos uma venda aqui no PDV, essa venda é sincronizada com a parte web do Varejo Eficaz em até 2 minutos. Então, em até 2 minutos, esta venda deve aparecer lá em comercial, pedidos e notas da parte web. Você não deve cancelar as vendas diretamente na parte web. Você deve cancelar a venda aqui no PDV e este cancelamento será enviado para a parte web de forma automática. Para realizarmos o lançamento de uma nota fiscal consumidor, basta mudarmos o tipo aqui de pré-venda para Ctrl+N, NFC 1 presencial. Lembrando que é possível deixar esta opção como padrão ao iniciar novas vendas. E informamos novamente os nossos produtos aqui. Vou colocar o 357, altero aqui a quantidade diretamente pela linha, quantidade, pela coluna quantidade, e informo os pagamentos desta venda. Se eu não quiser informar neste momento os pagamentos desta venda, eu posso simplesmente salvar esta venda com a opção F5. Então o F5 ele me permite salvar esta venda e informar os pagamentos posteriormente. Como trata-se de uma nota fiscal consumidor, que é uma emissão fiscal, ele não deixa eu realizar então o salvamento. Então eu preciso mudar para uma pré-venda e utilizo a opção F5, aí sim ele deixa eu realizar o salvamento sem informar os pagamentos. Quando eu consulto aqui no F4, veja que aparece aqui para mim na seção de pendentes. Então, as vendas pendentes que aparecem aqui são vendas no qual os pagamentos ainda não foram informados. E quando eu desmarco e clico fora os pendentes, vai aparecer todas as vendas que já foram encerradas. Vou marcar como pendentes, posso abrir novamente ali a minha venda que eu estava lançando. Mudo aqui embaixo para Ctrl+N novamente. E aí eu posso informar os pagamentos e finalizar a minha venda fazendo a emissão de nota fiscal consumidor. Vou informar os pagamentos, portanto, vou dizer aqui que o pagamento será em dinheiro. Vou dizer que o cliente me deu uma nota de R$200, vou dar um Enter. Ele me avisa qual é o troco a ser direcionado ao cliente e posso utilizar a opção de confirmar. Aqui o sistema vai fazer para mim a emissão de uma nota fiscal consumidor. Ele diz que o produto está sem estoque, é um alerta apenas. Posso clicar em OK e ele vai dar a sequência aqui na emissão da minha nota fiscal consumidor. Clico na opção de OK e a minha nota fiscal consumidor foi apresentado em tela. Este é um dos layouts, é possível fazer uma impressão mais reduzida, esse aqui detalha os produtos, tá? Isso vai de acordo aí com a sua necessidade. Vou clicar aqui no ESC e o sistema retorna para uma nova venda. É possível determinar um comportamento padrão para que o sistema retorne na finalização de uma venda. Veja que quando eu finalizo aqui uma venda, o sistema abre uma caixa de pergunta dizendo se eu quero imprimir ou se eu quero retornar. Depois eu preciso clicar na opção para realizar a impressão. Veja que vamos clicar no F4 e consultar novamente a nota fiscal consumidor que eu acabei de fazer a impressão. Vou utilizar o F5 para reimprimir, clico em OK. Olha só, ele pergunta em tela ou impressora para enviar direto. Eu clico em tela para ver, depois eu ainda preciso clicar aqui na impressora, escolher a impressora ou se a tua impressora que é utilizada para fazer a impressão já está como impressora padrão, ele já vai mostrar que é automático e você clicaria em OK. É possível fazer com que, ao clicar no F5 ou informar os pagamentos e finalizar,
ele já faça a impressão e já volte automaticamente para uma nova venda. É possível então definir aí este comportamento padrão. Durante o dia a dia, no varejo eficaz, durante as ações e operações que você for lançando durante o dia, algumas ações como sangrias e suprimentos poderão ser realizadas. Então, como realizar sangrias no varejo eficaz? Você, caso esqueça, no atalho F1, pode relembrar qual o atalho pré-definido para a sangria. Então, o padrão é Ctrl S, lembrando que pode ser alterado e personalizado. Chegou um determinado momento do dia, você fez uma retirada do valor do dinheiro do caixa, e esta ação é necessária em algumas empresas quando há um valor muito alto em caixa, ou quando há-se a necessidade de efetuar o pagamento de um fornecedor em dinheiro, por exemplo, você usa o atalho, então, Ctrl S para informar uma sangria. Vou colocar aqui R$30, vou dizer que houve uma manutenção em uma torneira aqui da empresa e clico na opção confirmar. É possível fazer a impressão desta sangria logo após realizado. A sangria, ela aparece no nosso relatório de fechamento de caixa e aparece também no fechamento do caixa. É possível, então, além de realizar a impressão dela já neste momento, realizar, então, a visualização deste apontamento no fechamento do caixa. Uma outra ação também que pode ser realizada durante o dia é o lançamento de suprimentos. Vamos ver, então, como realizar o lançamento de suprimentos. O suprimento é inserção de dinheiro, é você colocar dinheiro aí na gaveta do seu caixa. Esta ação geralmente é realizada quando deseja-se fazer a inclusão de valor para troco. Vamos supor que chegou ali na metade do dia e você não tem mais dinheiro para troco. Então, você pode realizar um suprimento. Utilizando o atalho Ctrl U, o atalho padrão, você coloca aí um valor de suprimento. Vou colocar R$30 aqui no meu valor de suprimento. Clico em OK e este valor foi adicionado ao relatório de fechamento de caixa que a gente vai ver posteriormente. Então, duas ações que são muito realizadas durante o dia: sangrias e também suprimentos. As sangrias para fazer retirada do caixa e o suprimento para você lançar um valor no caixa. As principais ações de operações no PDV que você vai realizar durante o dia, nós vimos então neste vídeo de treinamento completo. A abertura de caixa, os principais atalhos que vamos utilizar para a alteração de vendedor, de cliente, para a alteração da operação que nós vamos realizar aqui durante o dia, a inclusão do CPF do cliente utilizando o botão F12 quando for nota fiscal, entre outras demandas principais. Ao final do dia, você vai realizar o fechamento do seu caixa. Lembrando que este fechamento é individual, então cada caixa precisa realizar o seu fechamento, a não ser que os outros caixas sejam utilizados apenas como terminais para o lançamento de venda e você tenha lá um caixa principal para estar fechando as vendas, para estar inserindo os pagamentos de fato. E isso é possível. No PDV Varejo Eficaz, há várias metodologias de trabalho. Então você pode ter vários vendedores dentro da sua empresa e ter apenas um terminal e um caixa. Nos terminais vão sendo lançadas as vendas apontando os vendedores. E o caixa pesquisa através do F4 e traz as vendas pendentes, certo? Porque os terminais vão ir salvando através do F5 sem informar pagamentos. Quando chegar a venda lá no caixa principal, você pode fazer a abertura do pedido que foi realizado interno e concretizar a venda informando os pagamentos, né? Ou dá para trabalhar de fato com vários caixas diferentes, como o supermercado, por exemplo. Alguns clientes nossos no ramo de supermercados têm vários caixas diferentes e aí sim a abertura e fechamento de caixa. Isso é facultativo, tá? A ideia da abertura e fechamento é, ao chegar no final do dia,
o valor que você ter em espécie e os recibos de cartão de crédito bata de fato com o valor que vai ser apresentado aqui. A qualquer momento, você pode observar o relatório de fechamento de caixa. O atalho padrão dele aqui é Ctrl F12, Ctrl mais F12. Ele mostra, olha só, o relatório de fechamento de caixa. Então, recebidos em forma de dinheiro R$100, operações que foram realizadas, saldo inicial 150, uma sangria de 30 e um suprimento de 30. Veja que a sangria está menos 30 e eu tenho um saldo de R$250. Então, este valor, contando ali com os comprovantes de cartão e com o valor em caixa, eu tenho que ter R$250 na minha gaveta. Aqui embaixo nós temos, de forma detalhada, cada uma das operações. Apenas uma venda foi realizada hoje, que foi uma nota fiscal para o cliente consumidor final. Posso fechar ali em cima ou apertar o ESC. Utilizando então o Ctrl F12, eu visualizo o relatório de fechamento de caixa. O fechamento de caixa, especificamente, eu vou utilizar o atalho Ctrl F. Então, no Ctrl F, eu tenho aqui o relatório de fechamento de caixa. Do lado esquerdo, de forma detalhada, um resumo por forma de pagamento. Então, foi feita uma venda em dinheiro à vista com valor de R$100. Abaixo eu tenho o saldo inicial e o saldo final. E nesta tela não são apresentados as sangrias e os suprimentos. Aqui do lado direito eu tenho um apoio para contagem de cédulas e moedas. Então, eu tenho R$100 aqui no meu caixa em recebimento em dinheiro. Para eu contar, eu posso utilizar esse contador. Então, vamos supor aqui que eu tenho 3 notas de 10, R$30. Veja que ele vai trazendo aqui. Tem uma nota de 20, então R$50. E vamos colocar que eu tenho uma nota de 50, R$100. Opa, bateu aqui com o meu valor de R$100 que eu tenho de recebimentos do dia. Então, essa contagem de cédulas é um apoio para o seu fechamento de caixa, recurso facultativo. Cliquei aqui em fechar caixa, o sistema pergunta se eu quero fazer a impressão em tela ou direto para a impressora do relatório. Vou clicar em tela e ele vai trazer a mesma informação do nosso relatório de fechamento de caixa. Então, qual é o operador, data de início e fim, com data e hora, as formas de recebimento das vendas realizadas, aqui embaixo detalhado, né, e qual é o saldo que, em tese, eu tenho que ter aqui no meu caixa, e esse valor tem que bater, então, somando o dinheiro que há no caixa e os comprovantes ali de recebimentos, né, comprovantes de Pix, comprovantes de venda em cartão de crédito, assim por diante. Aqui, se eu apertar o botão ESC, o sistema vai fechar o programa Varejo Eficaz, PDV, de forma automática, se eu clicar aqui no X, aqui em cima também. Este foi o treinamento completo do PDV Varejo Eficaz. Nós vimos aqui os principais recursos das ações que são realizadas no dia a dia do nosso frente de caixa. Se ficou alguma dúvida em algum dos recursos, ou se há algum recurso que você gostaria e que não apareceu aqui no vídeo, envie então uma mensagem para o nosso time de suporte técnico, caso esteja em implementação, ao seu implementador. Este treinamento foi de forma resumida o dia a dia do varejo eficaz, mas há diversos outros recursos e permissões que podem ser utilizadas aqui dentro do seu dia a dia. Um abraço, até o próximo vídeo.